Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, Silvia Colello, ela é professora de pós-graduação na Universidade de São Paulo e comentou aqui no vídeo na TV Cultura de São Paulo que o canal da Educação vai dar destaque aqui nesse momento sobre uma carência 2040 de 235 mil professores, pessoal. E claro que você sabe por quê, né? Vai começar pelo não pagamento do piso salarial nacional. Quando ela encerra a fala, eu vou destacar, pessoal, essa fala dela porque é importantíssima e ela vai destacar aqui, pessoal, a pouca valorização dos trabalhadores da educação. E aí nós não estamos falando de Minas Gerais só não, gente, nós estamos falando do Brasil inteiro. São 235 mil trabalhadores, professores, carência, apagão em 2040 e tem gente que ainda não acredita nessa história. E ela vai enumerar alguns pontos aqui que estimulam a chegar nesses números de 235 mil servidores, professores, em relação ao atendimento à educação, porque ninguém quer ser professor, né? Essa que é a grande verdade. E aí ela vai enumerar aqui, ó, baixos salários, valores sociais que hoje em dia, a gente sabe muito bem, está mais atraindo aí a juventude para os ganhos fáceis, né? Para pouca a questão do conhecimento, né? Porque hoje é algo que não atrai muito, que é a questão do conhecimento que o professor transmite aí para os estudantes, né, pessoal? Então essa cultura do conhecimento, ela está ficando de lado e aí aquela situação de ganhar fácil, né? De enriquecer com muita facilidade, redes sociais, e aí vai, tá, pessoal? Estava falando também da questão do plano de carreira, a capacitação e a formação permanente dos servidores, essa luta de plano de carreira que a gente vê em todos os sindicatos, em toda a categoria da educação, da saúde, mas como o vídeo aqui é sobre educação, vamos dar destaque. E aí, pessoal, ela termina fechando aqui com a questão aqui das condições de trabalho e as cobranças que são feitas aos servidores, né? Essa questão dos deveres, essa atuação do professor, que ele tem que ser uma pessoa paciente, tem que ser um profissional encantador, tem que ser um profissional carismático, tem que ser um profissional motivador, inspirador, empreendedor, enfim, atuando aí nas redes de ensino. Esse vídeo, gente, é muito pedagógico, até porque eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com todo mundo, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo porque essa informação aqui, isso que ela está trazendo é fundamental e é a verdade do que está acontecendo, não só no Brasil, mas muito especialmente em países aí que a gente tem vivenciado nessa pouca valorização da educação dos trabalhadores. Mas eu quero destacar aqui, bem no finalzinho da fala dela, quando ela vai dizer sobre a questão do piso, hein, pessoal? Olha só, é um vídeo importante, eu peço licença, TV Cultura, né? TV Cultura, peço licença para apresentar esse documentário não monetizado aqui do canal da Educação, quero deixar isso claro para todos vocês, mas que vai falar sobre algo fundamental, que é a carência de professores, Ninguém quer ser professor, essa que é a grande verdade, né? Os estudantes estão aí, estão buscando outras áreas, outras profissões e ninguém quer ser professor. 235 mil é o número para 2040, que é a carência de professores que nós teremos aí em toda a educação básica. Acompanhe comigo na tela para você. Existe uma tendência, uma forte tendência de diminuição da procura pela profissão docente, o que já está aparecendo no cenário atual, mas que tende a se agravar com certeza. Professora Silvia, e quais são os motivos para isso? Eu acho que a carência de professores está relacionado com a desvalorização da profissão docente. E isso se concretiza em vários outros problemas, numa situação bastante complexa, mas vale a pena destacar pelo menos 4 pontos. Em primeiro lugar, o mais óbvio são os baixos salários. A gente sabe que um professor ganha menos do que qualquer outro profissional que tenha o mesmo grau de escolaridade. Em segundo lugar, eu apontaria os valores sociais, porque a profissão docente está muito centrada na valorização do conhecimento. E no nosso mundo, na nossa sociedade de consumo, principalmente para os jovens, o conhecimento não é um bem desejável, não é necessariamente um bem desejável, né? Muitos jovens se encantam aí pela possibilidade de enriquecimento fácil e que não envolve a formação.
Em terceiro lugar, eu acho que falta para os professores um plano de carreira associado a uma política de capacitação e de formação permanente. Isso porque eu vejo professores que estão ingressando na profissão ganhando a mesma coisa de outros professores mais experientes, com mais cursos e com maior formação. E, por último, como não poderia deixar de ser, eu acho que são as condições de trabalho, né? Turmas lotadas, carga de aulas maciças, horas de trabalho não contabilizadas, como, por exemplo, a correção de trabalhos ou planejamento das aulas e até mesmo o apoio para os professores na própria escola. Professor, e quais são as consequências disso? Pensando nas consequências disso, a gente já tem inúmeras escolas funcionando com janelas de professores ausentes. O menino vai para a escola para ter 5 aulas, ele acaba tendo 3 porque falta o professor de matemática ou não tem o professor de física. O agravamento disso pode levar, inclusive, ao fechamento de muitas escolas e, é claro, a longo prazo a gente tem aí o comprometimento de toda a formação das novas gerações, inclusive a formação profissional. Esse é o problema maior, quer dizer, a gente enfrenta aí um problema em cadeia. Professora Silvia, do ponto de vista da política pública, como reverter esse cenário? Do ponto de vista da política pública, eu acho que seria fundamental iniciativas que pudessem valorizar a profissão docente. E isso, de forma alguma, significa dar um bônus para o professor que se sai bem ou que tem um bom desempenho. Porque justamente aquele professor que teve um bom desempenho, ele pode ter tido esse resultado em função das suas condições de trabalho. Então, não é o caso de premiar quem se dá bem ou que tem um bom desempenho, mas é o caso de dar boas condições de trabalho para todos os professores. Eu acho que essa política de valorização deveria estar acompanhado, óbvio, por um aumento do piso salarial e por iniciativas de plano de carreira. Acho que a escola como um todo, o sistema escolar, teria que funcionar uma equipe de apoio ao trabalho docente, porque, como eu disse, muitas vezes esse profissional se sente aí sozinho, abandonado aí com as suas funções. O professor, ele vive numa condição de muita pressão, né? E cheio de deveres. Ele deve ser pontual, ele deve planejar as aulas, ele deve estar atualizado, ele deve corrigir os trabalhos, ele deve ser paciente, ele deve ser encantador, envolvente, carismático. E essa pressão sobre o professor, que é muito grande, acaba muitas vezes levando a situação de frustração e de estresse, eventualmente até ao adoecimento do professor. Então, eu penso que a escola deveria funcionar de uma forma mais organizada, e aí um problema é muito maior, né? A gente teria que pensar na construção de uma escola mais afinada com o perfil dos nossos alunos, com as disponibilidades técnicas, com metodologias ativas, né, para que tudo pudesse funcionar numa engrenagem melhor e que aonde ele pudesse se sentir realizado. Da minha parte, eu acho também que a gente não precisa ser tão pessimista assim, embora o quadro seja bem problemático, porque, afinal das contas, a profissão docente também tem um potencial para trazer muita realização. As pesquisas mostram que quando o professor fala dos fatores de satisfação do seu trabalho, eles remetem àquele dia que ele conseguiu fazer um aluno aprender, aquele dia que ele desenvolveu um projeto eficiente, aquela vivência significativa dentro da escola. E quando eles se referem aos fatores de frustração, é justamente
quando eles falam das condições de trabalho e do piso salarial.